Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite. Não sou o Márcio, não tenho a alegria que ele tem, né, Márcio? Mas ele está ali no fundo, ó, nos ouvindo. Mas na minha alegria de Cíntia, vamos aqui com a graça de Deus, que Jesus nos ampare, nos envolva, neste momento tão importante das nossas vidas, iniciando um mês, iniciando mais um ano e estudando o Evangelho de Jesus. Jesus que nos trouxe, disse um alerta para todos nós. Guardai-vos dos falsos profetas. Muitos virão em meu nome e a muitos seduzirão. Jesus, que antes de retornar à pátria espiritual, deixou esse alerta, que depois dele teriam aqueles que viriam e diriam que são Jesus. Profetas que viriam e nos enganariam. Então é importante fazermos uma reflexão, atentarmos para este alerta. Providencialmente, Kardec então traz esta temática no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Como o nosso estudo é metódico, iniciaremos com os primeiros itens que tratam do conhece-se a árvore pelo fruto e missão dos profetas. Então vejamos os ensinamentos, de Jesus em torno deste assunto. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, e de Mateus, no capítulo 7. Então Jesus diz o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Então ele traz aí um elemento da natureza para a nossa reflexão. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu fruto. Quer conhecer uma árvore boa? Analise o seu fruto. Uma árvore má? Analise o seu fruto. Guardai-vos dos falsos profetas, que virão ter convosco cobertos de peles de ovelhas e que por dentro são lobos rapazes. Então Jesus nos chama a atenção para os falsos profetas que virão vestidos de peles de ovelha. Por fora, graciosos, doces, bonitos. Uma ovelha é uma fofura, não é? Mas por dentro são lobos rapazes. Então ali estão vigilantes, prontos para atacar. E Jesus fala por dentro. Façamos uma reflexão. O que há por dentro de nós é importante? Como somos por dentro tem relevância? Pensemos. Vamos entender o que tudo isso quer dizer em relação aos profetas. Simbologia, então, utilizada por Jesus. A árvore representa, então, os profetas. E os frutos,
as suas obras. Então temos aqui uma árvore má, com seus frutos estragados, e uma árvore boa, com seus frutos belos, bonitos. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Ela produz maus frutos. Uma árvore boa produz bons frutos. Então vamos nesse entendimento do dentro. Se a árvore, para produzir bons frutos, o seu interior tem que ser bom. Tem que ter todos os nutrientes, todas as propriedades boas. O seu íntimo é bom. E desse íntimo só pode se externar o que é bom. Então, dentro de um ser bom, verdadeiramente bom, só haverá boas obras, bons frutos. Se dentro tem impurezas, está envenenado, né? Está danificado, vamos ter aí consequências ruins. Obras más, frutos maus. Por isso ele faz essa analogia com a árvore e seus frutos. Então ele diz: guardai-vos dos falsos profetas, conhecê-lo-eis pelos seus frutos. Então ele já diz, né, o caminho para que a gente possa reconhecer os profetas. Pelos seus frutos. Estamos falando aqui dos profetas, mas nós podemos também avaliar a cada um de nós como árvores que produzem frutos. Como nós estamos nesta produção? Como que nós somos por dentro? E o que estamos produzindo? Bons frutos ou maus frutos? Façamos essa reflexão. Vamos lá aos bons frutos, numa análise dos profetas e de nós também. Os bons frutos são as obras em favor do bem comum, sustentadas por valores exclusivamente morais. Então, por dentro, o importante, uma avaliação, um trabalho pela conquista dos valores morais. Uma avaliação dos profetas pelos seus frutos, no que tange as questões morais. Obras em favor do bem comum. Do bem comum. Porque os maus frutos são falsas obras. As falsas ideias. Promoções que visam outros interesses e não apenas o bem coletivo. Então aí temos os valores morais que consideram a importância de se fazer o bem a todos, de esquecer de si mesmo e produzir o bem ao próximo, né?
porque senão, egoisticamente, serão maus frutos. Características, então, do verdadeiro profeta. Considerando, né, as suas boas obras ou não. O verdadeiro profeta possui os mais elevados valores morais. Os mais elevados. Caridade, amor, humildade, bondade e desinteresse pessoal. Então, é um ser que trabalha para realizar o bem com amor, com bondade, cumprindo a lei de Deus, buscando a compreensão da lei de Deus, e agindo de forma, no bem, sempre desinteressadamente. Já o falso profeta se caracteriza de forma que abusa dos conhecimentos que possui em proveito de suas ambições, de seus interesses e de seu anseio de dominação. Então, é aquele que aproveita-se da fé cega e tenta se aproveitar do outro em benefício próprio, né? Muitas vezes, como esse intermediário, a levar o conhecimento divino aos homens, se aproveita para o seu conforto pessoal, para atender os seus desejos pessoais, para se dar bem. Não pensa no coletivo, não pensa no bem a toda uma comunidade, à sociedade, a um país, à humanidade. É egoísta, olhando para si próprio. Desta forma, a diferença entre o verdadeiro e o falso profeta está exclusivamente nos caracteres morais. Então, o nosso valor por dentro, expressar, né, o que há de bom em nós, no nosso íntimo. Se for um interior falso e imperfeito, esse falso profeta vai trazer aí uma máscara bela, né, de uma perfeição que não possui, porque lhe falta valores morais. Missão dos profetas. Sim, ser profeta é uma verdadeira missão. E nós temos aqui alguns exemplos nestas imagens, né? Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, que foram profetas que na tradição, na antiguidade, tinham o dom de predizer o futuro a fim de transmitirem avisos aos homens. Então, os profetas na antiguidade, e isso acontecia muito, né, de predizerem, ou seja, de preverem o futuro, de trazerem essas revelações, né, do plano divino, eram auxiliares dos reis, dos governadores, né, trazendo a eles orientações, né, quanto a sonhos e essas questões do divino que não se tinha muita compreensão. Mas também a missão dos profetas no sentido evangélico. E neste caso, constitui e instruir os homens
e revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. E aqui nós temos esse intercâmbio com o plano espiritual, com estas notícias e estes esclarecimentos, das coisas ocultas. Temos aí a mediunidade como esse instrumento trazendo estas revelações. Desta forma, portanto, um homem pode ser profeta sem fazer predições, e sim trazendo esse trabalho de evangelizar, de trazer a oportunidade de compreensão das leis divinas àqueles que procuram esta compreensão. Os profetas, então, são pessoas especiais, superiores em inteligência e moralidade, para que haja um intercâmbio com o plano espiritual, de forma a haver um elo com os espíritos superiores. É preciso superioridade de inteligência e de moralidade. Missionários de Deus, médios em potencial, olha a responsabilidade dos médiuns que recebem essa missão de trabalharem para a propagação da lei de Deus, e não só no falar, mas no fazer. Lembremos da importância dos valores morais, das obras realizadas no bem. Os profetas são fiéis e verdadeiros intérpretes das correntes mentais superiores. Olha o por dentro como é importante a busca da elevação moral, para essa conexão com as mentes superiores. Podem captar revelações e acontecimentos futuros, se for importante para a coletividade, para o bem de todos e nunca para apenas o interesse particular. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Esses verdadeiros profetas que trabalham para a providência divina, auxiliando aos que buscam uma compreensão das leis. Porque embora nós tenhamos a lei de Deus em nossas consciências, somos imperfeitos. Temos dificuldades. Por isso estamos aqui, estudando o Evangelho, estudando as leis divinas. Esses missionários divinos auxiliam, trazendo essa compreensão, porque muitos já sabem, já conhecem e trazem no seu trabalho e nas suas obras o exemplo e nos auxiliam, nós imperfeitos, a compreender as leis. Temos aqui o exemplo na imagem do profeta Isaías e de Chico Xavier, para que tenhamos esse exemplo vivo, o quanto não aprendemos da lei de Deus com o desenvolvimento dessas personalidades que reencarnaram na Terra e tiveram essa árdua tarefa, essa árdua missão de trabalhar e divulgar a caridade, a justiça e a fraternidade da lei de Deus. Assim, meus irmãos, nós podemos concluir com esta reflexão. Muitos se apresentam como porta-vozes da palavra divina.
Contudo, é fácil reconhecer entre eles o autêntico mensageiro de Deus, pois ele não apenas ensina o bem, mas faz. E assim nós podemos reconhecer o verdadeiro profeta e também com essas lições de Jesus, né, da árvore que dá frutos, bons frutos, possamos nós também fazer uma reflexão das nossas ações, dos nossos frutos. Que Jesus permaneça em nossas mentes, em nossos corações e nos auxilie na prática dessas lições divinas. Que assim seja.